momento Bran Zen, né? Então, tudo certo. Você me jogou da janela? Irmão. Vida que segue, bro. Bora tomar. Só não convidou pra tomar uma serva, porque não é a praia dele. Porque senão, cara. É que o Bran é chatíssimo. Jamais Não, imagina, quase nada. Então. E aí a gente fica órfão de uma resolução pra essa cena, né? Exatamente. Porque a gente fica a gente aguardou, não que a gente aguardou, eu nem esperava que esse reencontro fosse acontecer eventualmente. Sim. Eu acho que diferente, por exemplo, quem leu os livros está preso nessa história tipo, muito lá atrás. Não viu toda essa resolução, esses reencontros. O encontro dos Starks ainda tá só no imaginário de quem tá preso lá na história dos livros. Se é que vai acontecer, né? Não vai. Eu tô me colocando na cabeça que os livros não vão acontecer e eu tenho que fazer outra coisa da minha vida. Mas a gente ficou... Quando foi apresentado que esse reencontro desses dois personagens, que era completamente improvável que fosse acontecer, aconteceu, e eu não vi, porque eu não vi. Não vi. Botou um de frente pro outro e foi isso. Mas depois eles têm uma conversa, né? Depois, no outro episódio, aparece eles conversando, né? E discutindo sobre... É que foi tão memorável que eu não lembro. Justo. Mas o próprio Jaime pergunta pra ele por que ele não contou, né? Porque, afinal de contas, a verdade, só os dois sabem, né? Sim. Os três, né? Os três, a Cersei, ele e o Bran, né? Sim, a Cersei. Cara, e às vezes também, sabe aquele um olhar e um silêncio, às vezes vale mais do que um texto ruim como aconteceu lá, que ela não gostou, sabe? Isso. De repente ia vir um texto ali muito... Enfim, temos aí já no segundo episódio a conversa, a treta, né? Começa entre a Sansa e Dany. Achei um momento muito legal, muito bacana, porque elas sentam, conversam, achei uma cena bacana. E aí quando vem o assunto, e o Norte? E aí? E aí ela solta a mão dela... Eu achei legal isso daí, são duas mulheres poderosas aí na série, e a Sansa eu acho que é um personagem que cresceu muito, né, ao longo de todas as temporadas, e ali estava muito bem definido que a Dany era uma ameaça para ela, e ela deixou isso muito bem claro com o olhar, com as palavras desde o momento que a Dany chegou. Eu achei desnecessário a arrogância. Eu gosto muito dela como personagem, da Sansa, da evolução dela. Eu também gosto. Aí, ó, você vê, o Diogo é hater da Sansa, sabia, Ed? Eu também era. Eu adorava a Sansa, eu perdi um pouco da mão nessa temporada. I know you, bro. Mas o que eu quero dizer... Eu vou me avançar um pouquinho nos episódios, mas a única coisa que me faz aceitar o final do Bran quebrado como rei é porque naquela hora eu achei que iam indicar ela como rainha. Sim. Aí como foi ele, eu fiquei mais feliz. De boa, né? Não, o que eu queria dizer da Sansa é o seguinte... Eu não trago ninguém pra minha casa, não convido ninguém pra minha casa pra tratar mal. Eu me senti completamente desconfortável. Eu entendo a construção de que os nortenhos são desconfiados, que ela é filha de um psicopata, que ela tem a lance do sangue Targaryen. Eu não gostei da interação pelo fato de construímos a Sansa, construímos, desconstruímos e construímos de novo. Nessa reconstrução, ela parecia ser uma pessoa madura. Uma pessoa diplomática, uma pessoa que entendeu como jogar o jogo de maneira diplomática, que aturou o mindinho até quando ele era necessário, até a última gota, aí chegou lá, pragmática, corta o pescoço dele. Foi uma resolução interessante, foi bacana. Perfeito. Né? Inclusive da maneira como ela foi pra tela, né? Foi legal. E também porque, assim, concordo contigo, porque em partes, e quando eu tava assistindo a série, eu fiquei me questionando, mas... Cara, até o momento, qual é o motivo que ela tem? Ela não tinha nenhum motivo claro. Nenhum motivo claro. Cara, tu pegou meu danoninho da geladeira, tá ligado? Eu tô puto contigo. Sei lá, mano. Não tem. Tomou e deixou pela metade. Deixou só. Porque pior do que tomar tudo, deixar só um pouquinho, só o gostinho, né? Cara, não tem porquê. Não tinha necessidade. Tipo, tu tá pegando meu irmão, cara, ela não tinha laço nenhum com o irmão dela até 2 meses atrás, tá ligado? Então, nem tratava como irmão. Assim, muito menos tratava como irmão. É que ela não gostou do Jon ter como que é? Entregado, sendo entrevista. Ele era o rei, pra começar, ela já não gostou muito que o Jon virou o rei do norte, não virou ela naquela hora, né? Ela já não gostou naquela parte. Ele chega e, mas o norte era nosso, agora é dela, só porque tu tá apaixonado por ela? Peraí. Só que é exatamente o que tu falou, eles fazem isso, aí pode ser assim, direção de personagem, sei lá. Eles fazem ela ser uma garota chata de novo. Trata ela mal. Eles vêm ali pra salvar, trata mal, não quer conversar com ela. E daí nessa cena que as duas conversam, eu achei meio bobo
Assim, todo o negócio da Daenerys falando do Jon, porque eu vim, porque eu amo ele, não sei o quê. Eu acho o romance dos dois um saco, os dois. Quem está se aproveitando de quem? Né? Essa coisa assim. Sabe, não teve nenhum diálogo nessa temporada, a não ser aquele da lareira, que eu achei assim, que diálogos bons, sabe? Não tem nenhum, os diálogos do Tyrion eu achei ruim, nada. E esse aí foi um que eu achei besta. E daí depois, uma das melhores cenas da temporada, é a Daenerys indo lá na biblioteca falar com o Sam. E daí descobre que matou a família dele toda. Que começa, teu pai, teu pai... Não, mas tudo bem, eu não gostava muito do meu pai mesmo. E o Sam Poker Face, né? Com aquela cara de cu, assim, fudida, assim, Pokémon fudido, assim. Ele fala, eu posso visitar meu irmão agora? Dela... Olha, não é bem assim, né? Porque o que pesa dessa cena, que faz, por exemplo, a Ana tirar sarro da cena, não é o fato da cena existir em si, por ela ter matado os pais, os parentes do Sam, mas acontece que você tem uma cena dramática de uma das personagens mais fortes da série conversando sério com o alívio cômico da série. Aí não tem como tu levar o negócio a sério, sabe? Porque aí tem que ter a piadinha, sabe? Game of Thrones não conseguiu, naquele momento, sair só com a dramaticidade. Você tinha que contar que o pai tinha morrido e ele tinha que fazer uma piadinha pra você contar o do irmão. De crueldade pra trazer aquele humor sádico, né? Vamos dizer assim. Exato. Que não poderia ter humor cômico, mas teve que ter humor sádico. Precisa. Né? O Sam consegue entregar essas cenas boas. O ator que faz o Sam consegue entregar boas cenas. Você precisava usar ele daquela maneira naquele momento? Eu imagino que não, porque a cena é forte, a cena é poderosa e faz também... Até por causa do Santos, também ser esse cara que é o cara carinho que a gente tem. É o cara que todo mundo é o legalzão, todo mundo gosta do cara. É o frágil, ele é muito frágil, né? E também coloca esse asterístico na cabeça ali, nesse ponto de deveria ter matado os pais, os parentes dela. Acho que deveria ou não, ok. Ela tomou uma decisão que era condizente com a personagem, que fazia parte daquela história, que vinha da demonstração de poder, ok, tudo fazia. Mas a contestação é parte da série. A contestação faz parte dessa narrativa. E a cena traz isso. O humor nela que não cabe, que quebra. Isso. Se não houvesse humor, é exatamente isso. Eu acredito que eles quiseram trazer o quê? Trazer essa questão de contestar as tomadas de decisão de alguém intocável até o momento, que era a Daenerys. Thank you, Your Grace, for telling me. But may I... Of course. Vamos lá, vamos falar de uma cena que, pra mim, talvez foi uma das que eu mais gostei nessa temporada, que é a cena da lareira. A gente tem o Tyrion, Jaime, Davos, Brienne, Podrick, Tormund. Me lembrou muito RPG, né? Me lembrou muito... Sempre quando a gente fala de RPG, os encontros começam, né? Numa taberna, com um bate-papo, com uma conversa, e depois tem a questão da música. Então foi uma cena que eu achei bem legal. Gostei desse momento que a série parou pra colocar aqueles caras juntos ali e tudo mais, se preparar. A temporada toda, essa foi minha cena preferida. Pra mim, acho que foi uma das únicas coisas que eu gostei na temporada, assim. O que eu gostei dessa cena, assim, além de tudo que tu falou, a galera vai falar, foi da música do Jane of Oldstones, né? Que o Podrick, ele canta. Até pelo momento eu achei sensacional, que eu não esperava, ele cantou. E isso me remeteu muito a uma coisa que Game of Thrones sempre teve, essa conexão com a trilha sonora. E essa temporada a trilha sonora é incrível, sempre foi, mas ela tá muito bem colocada. E isso me remeteu um dos motivos que eu me apaixonei pela série, que eu me lembro perfeitamente, o momento que eu parei e falei, meu Deus, que série, que foi o Casamento Vermelho. Não só pelo Casamento Vermelho, mas pelo The Reigns of Castamere, né? Que toca durante o Casamento Vermelho. Eu acho fantástica a conexão, a Cat percebendo. E eu nunca me esqueço que quando termina o episódio, entre a música pelo The National, sabe? Aquela voz sem acompanhamento... A capela, né? A capela. Só a voz dele, assim, cantando. Peso, né? Dá um peso. Tu tá assim, parado com o episódio, a garganta cortando e tal, e tu entra a música e tu tem a sensação, caraca, os Lannisters estão aqui. Então essa conexão com a música da série e aquele momento passando pelos personagens, eu achei assim, Game of Thrones. Uma coisa que eu queria falar sobre a questão da música é que em todas essas histórias de fantasia medieval e fantasias que se passam, né, numa era onde tem a magia, a música é muito importante, porque a música é uma das... O bardo e a música é uma das grandes, talvez, uma das únicas manifestações que eles têm de cultura, né, de acesso e tal. Tanto de história, a parte da história contada. Através das músicas, porque todas as músicas das Crônicas de Gelo e Fogo, que no livro tem muito mais do que na série,
elas contam uma história, né? Uma história que ficou lá no passado e tudo mais, né? E isso é normal para quem joga RPG, para quem lê livros de fantasia, cantarão músicas sobre isso, né? Cantarão músicas no futuro de Westeros sobre a Batalha dos Bastardos, né? O que eu senti nessa cena, essa coisa do RPG, da taverna, isso pra mim me remete a um início de aventura. Sim. Entendeu? Isso pra mim me trouxe o maior peso de Game of Thrones, quando assim, puta, isso aí é Game of Thrones. É nesse episódio, nessa cena, e que tá todo mundo preocupado. Sim. Eles não estão felizes. Eles não estão planejando o futuro. Eles não estão planejando que castelo eles vão saquear, que trono eles vão roubar. Eles estão bebendo pra esquecer que amanhã eles vão morrer. Enfrentar um inimigo completamente desconhecido. Que é invencível. Porque tem aquela matemática, se tu morre um, tu dá 2 pro cara. Sim. Entendeu? Se tu morreu aqui, tu não deixou de defender, tu tá ajudando. Então é a matemática reversa. Então pra mim, esse episódio ele é bom porque ele não é feliz. E o legal é porque uma das coisas que é bacana, e acho que nessa temporada toda isso aconteceu, gostando ou não, é que você tem algumas uniões de que jamais a gente imaginava, né? E essa é uma delas, né? Jaime, Brienne, Tyrion, Tormund, né? Cara, que é um cara sensacional, que dá toda essa... Né, a hora que ele chega tomando a cerveja e tudo mais, toda né, vez que ele aparece é um cara, no meio, o diálogo começa com ele dizendo que praticamente todos que estão ali já enfrentaram, já foram inimigos dos Starks e agora estão ali na lareira, no castelo, e amanhã vão defender esse castelo. Sem falar da história incrível do porquê ele é o terror dos gigantes. Sim, genial, conta a história, isso é genial, né? Isso é genial. É incrível a história. Ele contando a história, eu só fui fazendo careta, sabe? Eu fui indo assim, what? O que é o incrível do personagem do Tormund é que ele é um personagem garganta, né? Um personagem que tá sempre se achando, contando mais do que ele é. Ele é aquele tiozão do interior, né, mano? Aquele tiozão assim que ele pescou o maior peixe. E aí tu fica se perguntando o quanto de verdade tá na história dele. Porque não dá pra tu ter a certeza se tu duvida dele, se tu acredita nele, porque pela figura que é, pode muito bem ser verdade. Exato. Não sei se vocês se lembram, no início dos livros tinha aquela coisa da série também, de que se existiam ou não gigantes. Sim. Tinha isso muito bem claro. Então o Tormund traz muito isso. O que ele tá falando? É verdade ou não é? Leite de giganta dá barato ou não dá? Deixa mais forte ou não deixa? Entendeu? Tu fica com aquele pé atrás assim. Ele é mais um contador de causo do que qualquer outra coisa. Assim, isso é muito, muito interessante. E daí tem uma das melhores coisas da temporada, que é Brienne Cavaleiro de Westeros. Também, sabe? Legal. Que a gente tá falando que eles não acertaram com o personagem feminino, indiferente do que vai acontecer depois ou não com a Brienne, né? Depois a gente fala. Mas essa cena... Olha, foi uma das únicas cenas, assim, que eu me emocionei, que a série trouxe emoção, sabe? É verdade, ela faz isso, ela te dá vamos dizer, um closer ali pra personagem da Brienne, mas ao mesmo tempo eu contesto, sabe? Porque ela é forte, a gente brincou no último episódio com quem que a gente shippava a Brienne, né? E tu falou que tu shippava ela com a espada dela sendo foda. Que é uma excelente resposta pro que a personagem é em si. Só que ela, no mundo dela, desbravando todas as regras do mundo pra conseguir ser quem ela realmente quer ser, no final das contas ela se dobra às regras do mundo masculino machista e se transforma num Sor. Entende? Eu não sei necessariamente se ela precisava desse título para ser reconhecida, para ser engrandecida como a mulher acima dele, sabe? Mas aí é a quebra, justamente, né? Que você tá quebrando o momento, ela tá fazendo parte de um momento histórico daquele mundo, daquele universo. Dali pra frente a gente pode ter outras mulheres, né? Tá abrindo esse precedente, né? Isso. É bom lembrar sempre que a gente tá naquele universo lá, não estamos aqui em 2019. Tem, né? Também, mas o peso que eu quero dizer precisa, pra mulher encontrar o lugar dela, ela precisa se encaixar nas regras dos homens, não pode criar a dela, talvez isso seja o próximo passo, sim, podemos argumentar assim. Mas olha só, o gosto fica o agridoce que a gente fala. Eu achei muito bonito a parte que ela fala assim, não pode ter, não importo, mas eu mereço. Eu sou tão foda quanto qualquer outro cavaleiro. E sabe? E eu posso ser um cavaleiro se eu quiser. Eu acho legal isso porque, só um papo assim puxando pra realidade também, a gente observa, por exemplo, eu como homem falando de uma mulher. Eu assim, não, mas ela não tem que se curvar, como o Diogo falou. Óbvio que ele não falou com esse tom.
ele... Vamos dizer que o Diogo é o hater. Não, ela não tem que se curvar quanto ao status quo do momento, e ela tem que dizer que não quer e tal. Só que a gente não sabe, como a Ana falou, aquilo lá é um sentimento de satisfação pra mostrar assim, ó, olha, eu posso, e não é que eu quero, eu também quero.